E aí, torcedor do Verdão, beleza? Mais um vídeo aqui no canal JP Palmeiras para trazer as últimas informações. Tô trazendo aqui para vocês o debate do jogo aberto, debatendo aí uma possível reformulação no nosso Verdão, galera. O que vocês acham aí sobre este debate? Fica aí até o final do vídeo e não se esqueça de deixar aquele like, beleza? É o seguinte, a torcida do Palmeiras preocupada com as saídas, os adversários torcendo, vão, nem voltem tão cedo. Mas as especulações mais fortes são em torno do Richard Rios, que já vem praticando um futebol de alto nível na seleção da Colômbia, principalmente no Palmeiras, obviamente. E o Rafael Veiga, que tem uma longa permanência no Palmeiras e que poderia agora estar saindo do clube, até para tentar novos ares. Edu Dracena, para você, isso é só especulação ou tem um bom fundo de verdade? Renata, para alguns aí volta a Copa do Mundo, né? Porque pra tirar essas coisas aí, porque só foi uma semana de treino e já teve essa confusão toda. Mas voltando ao Você tá preocupado, Edu? Tá preocupado, Conde, Edu? tá preocupado, Conde. Nosso capitão tá preocupado. Vou falar um negócio pra você, os times aí estão preocupados, viu? Não é o Palmeiras não, Renata, é outros times. Agora, é claro que o Abel tá atento a essa situação, até porque a gente perdeu o Estevão, né, e o Paulinho. Então, já trouxe o Ramon Sousa agora com uma características de... Que é mercadinho iguais, também. Não. É mercadão? É, mercadão, você vai ver. Você vai ver, Cicinho. Você tá de brincadeira. O Palmeiras é tudo mercadão. O jogador é mercadinho. O Vitor Nhoque também é jogador mercadão. interessante, um jogador que tem uma qualidade, tem um drible, vai pra cima, finaliza muito bem. Agora, você tem que saber quem é o treinador do seu time, Cicinho. Até porque, para potencializar... Para potencializar... Moisés, peraí, Edu, mostra o Cicinho só. Desculpa, é que é engraçado, ó. Mercadão. Cicinho. Segue, Edu. Bom, uma interrupção oportuna. Fica tranquilo. E para potencializar esses jogadores. É claro que a gente chega num momento, Renato, que alguns jogadores, sim, tem que respirar novos ares. Ficou muito tempo num clube, de repente, mudando de ambiente, pode render. Tá estimulando a saída. Olha, eu não quero Até falar, porque- mas crise no Palmeiras, meu Deus! Ei, até porque a reformulação faz parte do futebol. E o Abel já está. Mas já não foi longa a reformulação no Palmeiras? Então, há Saiu quantos tanta anos gente. reformulando, Meu Deus, entendeu? Falta muita gente para sair ainda. Não, e outra, Muita calma. gente. Nesse mercado aqui, de repente pode sair um ou dois no máximo, Renato. O treinador também, a caravela já chegou em Parece que Santos. o Mike tá tendo uma conversa aí Meu com o Deus. Santos ou não. Mike? Mike parece que tá tendo uma conversa com o Santos. Alexandre Matos, Alexandre hein? São Paulo, abre o olho, Mike, ó. O Rios Bom jogador, tem hein? essa proposta, com certeza a Roma vai querer pagar os 30 milhões que o Palmeiras está pedindo. Então, acredito que vai chegar nesses 30 E milhões. o Benfica, que é o E Abel, que hein? lucro, só pra lembrar. 30 Eu gosto de milhões. falar uma coisa, porque o Palmeiras comprou o Richard Rios do Guarani por 6 milhões. Nossa. Então, e tem o Veiga também, que quer ir embora. Isso ir que é pra saber Europa. fazer negócio, gerar dinheiro, multiplicar, mundial trazer não é bom nada. fartura. Ter dinheiro para contratar, para pagar salário, não ficar jogador não indo pro treino. Não, eu tenho Isso é inveja falta de também. Eu respeito, tenho rapaz. inveja, mas é inveja que no meu não Mas acontece. vou falar uma coisa para A vocês mamãe aqui. falou Eu que acho- se ela sair, a mamãe falou que se ela sair, cai. O que é isso? Ela meteu essa aí. Verdade. O que é isso aí? O que é isso? Cai dinheiro em caixa. Mas eu vou falar uma parada pra vocês aqui. Eu acho que o Palmeiras perdendo esses dois jogadores... Ô, Deus, vamos falar a verdade aqui. O Sousa e tal não é do mesmo nível do Paulinho, do Estevam Não, também. eu não falei então, que era. Pois então é, é então por isso que é mercadinho. mercadinho. Por isso que é mercadinho. Então, mas Se era fosse bom bom, o jogador. nível deles é mercadinho. Eu vou falar uma coisa aqui que eu acho que vai desagradar boa parte dos palmeirenses. Acho que vocês vão concordar comigo. O Palmeiras tem um time competitivo para levar até a sequência da temporada? Para brigar por Libertadores, por Copa do Brasil, pro Brasileiro? Tem, mesmo sem esses dois jogadores. Eu acho que tem. Só que no final do ano tem muita gente em fim de ciclo. Muita gente em fim de ciclo. Vou dar um exemplo. O Gustavo Gomes não é mais o mesmo. O Marcos Rocha não é Não, mais mas o o mesmo. Gustavo Gomes, se tivesse jogado ele, o Piquerez, o Chelsea, ia sofrer mais. É, mas eu acho que assim, são jogadores... O Veiga, a mesma coisa. Você tem jogadores que você precisa dar uma oxigenada. Talvez... O próprio técnico também Vai renovar esteja em agora fim essa de semana, tem ciclo. uma reunião aqui Porque se agora. sente maior que o Palmeiras. Talvez o Para. Palmeiras precise oxigenar um pouco isso que mais. vocês Não querem, precisa confusão do remodelar. Palmeiras. Gente, Não é projetos não é a longo Palmeiras. prazo normalmente não são bem vistos no Brasil
porque ninguém tem condição de sustentar isso. E o Palmeiras sustenta treinador, sustenta jogador, o Palmeiras sustenta títulos, conquistas. Há quantos anos com o Abel Ferreira? Só que muitos não conseguem, ninguém consegue dar continuidade porque não tem condições, não tem planejamento, organização. E o Palmeiras tem, é isso que deixa os outros loucos. Vai virar banco, porque tem dinheiro lá. E tem muita gente dor de cotovelo, entendeu? Então quer uma confusão. Pô, será que o Arias não vai embora do Fluminense? O Wesley do Flamengo? Já o Gerson já foi. Eu tô preocupada com o mercado em geral também. O Flamengo também, né? Fralda, hein? O Flamengo Estão também. olhando todo, macro. E aí, Chico Garcia, estão olhando. Richard Rios, um titular absoluto no time do Palmeiras, inegavelmente. O Maurício ganhou espaço no lugar do Veiga, pelo menos nos últimos tempos. Mas o Veiga é experiente, é um jogador que tem a bola parada, que já trouxe inúmeras conquistas também para o Palmeiras. Capelanes, quando você olha para esses jogadores, o Rios eu acho muito difícil segurar. Nossa. Olha, se o Palmeiras conseguir, parabéns, mamãe Tem que fazer uma Leila. represa boa, né? Pra segurar o rio, tem que fazer. Mas o Veiga eu ainda acho que pode dar uma conversa, um negócio, ele pode Até porque ele permanecer. quer, né? Será que quer? Aí que tá. Você já conversou com ele, Edu? A gente Sem gaguejar, irmão. Não, a gente via Tá nas gaguejando, entrevistas que hein, ele quer, de repente, sair do Palmeiras, ir para os Estados Unidos, ir para a Europa. O Milan parece que meio que conversou com ele. Conde, Então, tá de repente, gaguejando, Conde. de repente, não posso falar a fonte. O André Cury. E a gente não pode esquecer da entrevista que deu o André Cury recentemente, verdade, bem falando lembrado. que tinha feito aí. Eu não lembro exatamente as palavras, vou colocar palavras na boca dele, mas ele falou basicamente algo assim. Que já tinha acordado com o Veiga que no meio da temporada faria uma acordado negociação às para que 10, ele né? saísse do Palmeiras e Foi tal, e dormir acabou 11 ficando. horas. Ele acabou, inclusive, dando uma desmentida para não se queimar com o torcedor do Palmeiras. Mas me parece, Rê. Mas qual é o mercado que teria pro Veiga? É a Arábia, a Europa? Não, Europa zero, né? Os caras passaram pro Forest deu com Mas quase é um 30 ponto fora anos. da E não curva. deu certo. Pontinho fora Não da deu curva. certo, infelizmente. mas conseguiu ir. Eu acho que é o mercado dele, cara, até pela falta de intensidade que ele não consegue mais entregar, no meu ponto de vista, um nível Europa, eu acho que seria Arábia, Estados Unidos, Mas você entendeu? quer foi o pênalti que ele Mas perdeu o no Veiga, o Paulista. Veiga é jogador a nível de Europa. Eu também sim. acho. O Thiago Galhardo foi pro Celta de Vigo. Irmão, a gente fala Mas a mesma porque coisa ele do teve Arrascaeta. ajuda, né? De Também. Eduardo Cudê. Também. Mas a intensidade, Eduardo. a gente fala a mesma coisa do Arrascaeta. O Arrascaeta não conseguiu andar e respirar contra o Bayern, por exemplo. É outra futebol- intensidade. mas o Mas o futebol Agora, Arrascaeta é um futebol mais mistério, como que ainda não teve posicionado. chance, né, de Mas ele tá com... jogar num grande clube. Ele tá abaixo fisicamente, o Arrascaeta, né? Mas Jogaria olha o onde talento Veiga hoje? dele. Na O Europa. Veiga, eu acho que num time, assim, não da primeira linha, Só tanto não da pode bater Inglaterra, quanto pênalti, da Espanha, Chiquito. quanto da Itália. Ô, Chiquito, ele só não dá pode pra bater pênalti, Bibeiro, porque se viu o Hugo na frente, aí tá tremedeira, velho. Ah, cara, eu devo estar vendo outro futebol, mas eu acho que o Veiga é jogador de time grande na Europa. Ô, louco. Então, Além de peraí. você pensar em saídas, você precisa pensar em reposição. E claro que o Palmeiras, se ele sabe que jogadores vão para outros clubes, precisa pensar em quem chega. O Ramon é um jovem ainda, na minha opinião, vem no estilo Facundo Torres, Isso. talvez ainda precise de um tempo, adaptação, aquela coisa toda. Mas Marco Aurélio Cunha, quando você perde um jogador como o Estevão e o Paulinho agora que vai fazer uma cirurgia outra vez, como buscar alguém, como substituir? Não tem reposição, Renato. Não tem, né? Esses jogadores são insubstituíveis pela qualidade, pela juventude do Estevão, pelo que ele fez. Então, não é tentar achar... Sabe o step? Step é aquele pneu que você deixa meio rodado para substituir quando fura um pneu. Quando saiu o Hendrick, até achou o Estevão, né? Mas não vai Mas acontecer o Estevão sempre. já né? era falado como melhor Sim, que o Hendrick, sim. então já se sabia. Agora, duvido... Acho que esse Alan tá crescendo bem até, o menino Pode da ser. base Eu também. duvido que lá no Palmeiras o João Paulo não tenha já alguém vendo para poder lançar. Não, ele tá Não, meio não tem demais. ainda, né? não. Esse Doutor, você não acredita né? nada. Doutor, É, nível é difícil. O doutor Assafra não tem essa aí aí não demais, tem doutor. ainda. A Pra esse nível, a não, safra é boa. A Não, eu safra tô é falando desse nível igual o Estevão, não esse tem. nível é muito Agora, difícil. Como eu disse, é não tem. insubstituível. Agora tem o Alan, que igual você falou. Eu Agora acho que o cresceu Facundo bem. também, o Facundo Torres tem que jogar também, doutor. O Abel tem que colocar esses caras para jogar. O Felipe Anderson. Entendeu? O Palmeiras tem Maurício. elenco. Felipe Anderson tem dificuldade de intensidade também. Então, mas aí tem que colocar para jogar. Ele tem que fazer os moleques jogar, os caras jogarem, o doutor. A missão dele é traduzir O Palmeiras tem um novo bom elenco Palmeiras. ainda, claro, gente. Mas assim, eu sempre penso que perder um Veiga e perder um Richard Rios não é tão simples E o assim. Mundial também. Palmeiras amanhã, porque o Palmeiras não vai jogar nesse fim de semana, mas a gente já vai pontuar em que lugar está o Palmeiras, que momento está o Palmeiras. vai O pôr Palmeiras aí. foi o que a gente mais viu, né, na verdade. Então também. Muita dificuldade financeira, põe na tela aí. Palmeiras, chega Ramon Sosa, atacante paraguaio que já foi anunciado ontem. Saíram o Estevão, que aí é uma saída importante, e o Richard Rios tem proposta da Roma, pode sair também.
Bom, aí parece que a gente está falando de outro planeta, né? Drama de todo mundo aí. Faturou 217 milhões na Copa do Mundo de Clubes. Roma sinalizou uma oferta de 194 milhões pelo Rios. Os problemas do São Paulo, do Corinthians, até do Santos é fora de campo, vamos dizer que do Palmeiras é o contrário, é dentro. Tá Essa turma aí tem que jogar bola. Podia emprestar um pouco para os co-irmãos, né? Podia emprestar um pouco de grana para os 3 co-irmãos? Né? Presta uma grana aí para todo mundo aí, Massa. Sei, quando eu tava na miséria, vocês estavam rindo. Vai que eu tô com ela aqui, ó. Massa. Falta um Paulo Nobre na nossa vida. Pronta pra jogar pra você. Sei. Ela. Falta um Allianz Parque. Guarda aí. Falta um Paulo Nobre na nossa vida. Tá aqui, ó. Vai, Massa. Fala aí. Né, Renatão? É assim a vida, né? Quando você tá na M, Segura a flanela. os caras passam por você e nem reconhece. Quando você tá bonito, todo mundo quer andar com o teu carro. Essas crianças aí. O negócio é o seguinte, vamos falar português logo, claro. O Abel pediu e teve. Pela primeira vez, nesses 5 anos, tudo que ele pediu, ele teve. O Palmeiras, bom deixar claro que isso são fatos, não tem como não brigar com os fatos. O Palmeiras eliminou o Ceará da Copa do Brasil, pegou o único time de Série A, ganhou os 2 jogos. O Palmeiras foi a melhor campanha na Libertadores, tem sido assim nos últimos anos, ou segunda melhor, terceira, primeira, está lá classificado, vai jogar com a Universidade do Peru, está a 2 pontos do Flamengo no Campeonato Brasileiro. Foi 8º colocado na Copa do Mundo de Clubes, passou de fase, que era a meta do clube. Ok, ponto. Isso são aspectos que não dá para discutir. Certo? Acho que nenhum dos colegas vai querer discutir, são fatos, estão aí, estão postos. Agora, pela primeira vez, nesses 5 anos de Abel, ele teve tudo o que ele pediu, quase 500 milhões de reforços, né? Então, os jogadores que ele pediu e aprovou chegaram. Facundo, Emiliano Martínez, o Evangelista, o Vitor Roque, o Paulinho, está machucado, não vai poder contar com ele, ok. Né? O Bruno Fux, que veio meio de graça não, vai ter que, se quiser ficar com ele, vai comprar. O Mikael, enfim. O que ele pensou para o elenco, ele teve. E agora o Palmeiras tem que fazer um campeonato brasileiro do seguinte nível. Eu vou jogar com o Flamengo no Maracanã e preciso ganhar o jogo. Porque você está atrás do Flamengo. Não dá mais para ficar nessa espartanamente dizendo que, puxa, perdi o jogo porque o Flaco Lopes estava impedido, porque a bola bateu na mão do Gustavo Gomes. Eu, quando tenho dúvidas sobre as coisas, eu vou estudar. E eu fui pesquisar a biografia de várias pessoas de diferentes esportes. E eu peguei 4 caras que eu acho que vocês vão comparar, vão achar que são diferenciados, né? O Bernardinho, o Nadal, que o Abel gosta de tênis, o Federer e LeBron James. Então, estudando as biografias dessas 4 figuras, textos e tal, que eles escreveram aqui e ali, o que você encontra nas 4 como filosofia para se manter no topo? Primeiro, humildade. Humildade é a primeira coisa. Segundo, aprender com as derrotas. Terceiro, aprender com quem está fora do seu ambiente fazendo diferente de você, que é o que aconteceu no futebol brasileiro desde que o Abel chegou. O Abel chegou, o Botafogo estava na 2ª divisão. O Abel chegou, o Cruzeiro estava na 2ª divisão. Não são mais, é outra realidade. O entorno do Palmeiras foi crescendo em termos de competitividade dentro do campo no futebol brasileiro. Mesmo assim, o Palmeiras conseguiu conquistar títulos. Há 1 ano e meio, que não é porque não conquista o título, mas é 1 ano e meio que o Abel Ferreira não consegue manter este time competindo de forma clara, confiável, né? Então ele teve um brilhareco no Brasileiro, depois quando precisou contra Bahia, Flamengo e Cruzeiro, foi mal, certo? Ele começa o Mundial, foi um bom jogo contra o Porto, depois vai para um jogo razoável ali com a Al-Ahly, e depois uma aberração, que foi o Inter Miami, que é um time de Globetrotters, jogadores que fazem tchau para a torcida durante o jogo, né?
Aí você vai para um jogo contra o Botafogo e precisa de 110 minutos para fazer um gol. É uma dificuldade para o Palmeiras fazer gol. Então, se o Palmeiras não olhar para dentro, não entender o movimento que está acontecendo fora, e se você fizer as mesmas coisas que tem feito nestes últimos ano e meio, 2, o resultado não virá. É preciso inovar, é preciso ter humildade, é preciso mudar maneira de jogar, é preciso que o Vitor Roque receba uma bola miserável para fazer um gol. Procure aí, Bop, você que está aqui com a gente hoje, quantas chances de gol o Vitor Roque perdeu nesses últimos jogos? Não precisa procurar que eu vou responder. Eu achei que você para pegar não. chances claras. 3. Quer dizer, é como você faz o seguinte, vocês decidem aí, falar, ó, o Massa, a partir de amanhã, vai fazer regime. Ninguém me avisa. Entendeu? Segunda-feira eu começo. Amanhã é o dia, com aquele café da manhã maravilhoso, e vocês estão achando que eu estou fazendo regime. O Vitor Roque faz regime, inanição. Entendeu? O Maurício não se firma. O Maurício não se firma. O Veiga está numa péssima fase. Você começa a olhar os jogadores, todos bons, e a sensação que tenho é que o Palmeiras comprou um sítio, botou lá, fez um lago para criar tilápia e o cara põe as tilápias lá, no dia seguinte vai pescar, sai um bagre. Não é possível mais esse modelo. Este modelo precisa ser alterado. Então, ou o Abel faz isso por conta própria, ou vai continuar do jeito que está, porque a direção não vai fazer. Hoje, o nosso palestra divulga a notícia que a Leila está esperando o Abel para renovar o contrato dele até 27. Muito certo? bem. Então é isso, torcedor do Verdão. Valeu por chegar até aqui no final do vídeo. Não se esqueça de deixar aquele like, beleza? Se você ainda não for inscrito aqui no canal, já se inscreva. Ative o sininho de notificação para não perder nada que eu posto aqui no canal. Falou e até mais.